Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questãozinha de língua portuguesa. Hoje, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, FCC, Fundação Carlos Chagas. Questãozinha tradicional dessa banca, questão de verbo. A FCC adora uma questão de verbo, seja o assunto vozes verbais, tempos verbais, conjugação verbal. Isso é uma questão certa. Você vai fazer prova de algum concurso em que a banca FCC estude verbo, porque isso é uma questão certa. No mínimo, duas. Pelo menos duas questões, pode ter certeza que vai cair na sua prova da FCC. Vem só. É uma boa notícia que haja um calendário como o da Biblioteca de Dresden. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em, olha só, tempo e modo. Primeira coisa, vocês têm que lembrar que quando a gente fala em modo verbal, nós temos três modos. Quais são eles? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, modo verbal que determina um fato, uma certeza. Subjuntivo, ele determina uma possibilidade. E o imperativo é que ele determina uma ordem, um pedido. Quando eu falo, é uma boa notícia que haja um calendário, esse haja é um verbo que está no presente do subjuntivo. Vou botar aqui, ó, presente do subjuntivo. Traduzindo, ele quer uma alternativa em que ele esteja no presente, que é o tempo, e no subjuntivo, que é o modo do verbo haver. Você sabe conjugar o verbo haver, não é? No presente, eu hei, tu hás, ele há. No subjuntivo, que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Então, é uma boa notícia que haja. Então, vamos localizar dentre as opções aquela que também tem um verbo no presente subjuntivo. Vem. Os pesquisadores não tenham... Oba, vamos lá. Verbo ter. No presente, eu tenho, tu tens, ele tem. O verbo ter é um verbo de segunda conjugação, devido à sua terminação, lembra? Verbos terminados em AR, primeira conjugação, em ER, segunda conjugação, em IR, terceira conjugação. Lembrando que o verbo por e seus derivados se encaixam nos casos de segunda conjugação. Percebam, não tenham o verbo ter por ser da segunda conjugação, quando está no indicativo, vai ter como vogal temática o E. Então, vejam só, eu tenho, tu tens, ele tem. Nesse caso, o verbo ter vai ter sempre a conjugação, igual, por exemplo, verbo amar. Qual é a vogal temática? Amar, eu amo, tu amas, ele ama. Nesse caso, quando você passa para o subjuntivo, vamos conjugar o verbo ter? Lembrando que tem sempre que ter a conjunção. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Opa! Será que a gente já matou a questão na letra A, gente? Porque nesse caso a conjugação está certinha, batendo no presente do subjuntivo. Vamos verificar as outras opções, então? Letra B. Relatos dão conta... Bom, verbo dar, verbo de primeira conjugação, vamos lá. Eu dou, tu dás, ele dá. Isso sempre partindo do presente do indicativo. Eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dás, eles dão. Dão, gente, é um verbo no presente do indicativo. Lembrando que eu estou procurando o verbo no subjuntivo. Não é a resposta, letra B. C. De onde o levou? Verbo levar, vai, presente. Eu levo, tu levas. Só que você sabe que levou é o quê? Passado, o famoso pretérito perfeito. Então, vamos lá. Eu levei, tu levaste, ele levou. De onde o levou? Levar, gente, é um verbo no pretérito, o quê? Fala. Perfeito do indicativo. Continuamos mantendo a letra A como resposta, porque o verbo tenham está no presente subjuntivo. D. Os deuses maias eram. Verbo ser é um verbo meio complexo. O verbo ser é chamado de verbo anômalo. Vejam só, verbo anômalo porque a conjugação tem muitas alterações. Lembrando, quando um verbo, na hora de ser conjugado, sofre muitas alterações no seu radical, ele é chamado de verbo irregular. Mas, às vezes, ele sofre tantas alterações, que ele é chamado de verbo anômalo. Eu tenho dois casos de verbos anômalos, o verbo ser e o verbo ir. Conjuga só no presente o verbo ser. Vai, eu sou, tu és, ele é. O radical em muitas situações some. Vamos conjugar no pretérito perfeito? Eu fui, tu foste, ele foi. Quando eu falo eram é pretérito o quê? Imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Quando é plural, eles eram. Então, tá aqui, ó. Eram, vamos puxar para cá para baixo. Pretérito o quê? Fala. Imperfeito do indicativo. Continuamos mantendo a letra A como resposta com o único verbo do presente subjuntivo. Para finalizar, vamos para a letra E. Nesse dia começa um novo... Gente, começa muito fácil de lembrar, né? Eu começo, tu começas, ele começa, presente no indicativo.
Gente, acho que realmente matamos de cara a nossa questão, porque está aqui, ó, presente no indicativo. Letra B, dão presente no indicativo. Eles dão. Levou o pretérito perfeito, era um pretérito imperfeito, presente no indicativo, o verbo começa. Realmente, o único verbo que está no presente do subjuntivo, assim como o verbo do enunciado, é a letra A. Lembrando, gente, conjugação verbal é uma coisa que a gente tem que entender, a gente tem que estudar, porque principalmente na FCC é uma questão muito tradicional. Identifiquem sempre as terminações do verbo, os tempos verbais, aprendam, estudem, diferenciem sempre pretérito perfeito do imperfeito, do mais que perfeito, entendam a diferença entre os modos verbais. É importante que isso fique afiado com você, porque isso vai cair na prova da FCC e em muitas outras bancas. Ficou claro isso? Galera, estudem verbos, hein? Verbos é assunto importante em português. Galera, grande abraço, até o próximo encontro.